Tudo bem? Todo mundo autoriza? Então, comecei a gravação aqui, tá? Com licença. Como eu ia dizendo, prazer gigante ter hoje aqui a professora Roberta. É uma alegria poder recebê-la. Nós somos o GEB, o Grupo de Estudos Brasileiros da Universidade do Minho, vinculado ao programa doutoral em Modernidades Comparadas. Levanta aí a mãozinha quem é GEB, para o pessoal ver aqui. Ok, temos alguns aqui integrantes do grupo. A gente tem realizado um ciclo permanente de seminários, esse é o quarto, sim, esse é o quarto seminário, chamado Críticas Coloniais em Perspectivas Brasileiras, e é o quarto não, desculpa, gente, me enrolei. O seminário é Extrativismos e Dependência, Desdobramentos Coloniais no Brasil hoje, e esse é o quarto do ciclo permanente que se chama Críticas Coloniais em Perspectivas Brasileiras. Desculpa que eu me enrolei, me emocionei com a música. A professora Roberta Traspadini é doutora em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Federal de Uberlândia e economista pela Universidade Federal do Espírito Santo. Atua como professora permanente nos programas de graduação e pós-graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, bem como professora colaboradora no programa de pós-graduação em Serviço Social na Universidade Federal de Santa Catarina, e coordenadora dos grupos de pesquisa e extensão Saberes em Movimento, a luta por terra e trabalho na América Latina, e Observatório de Educação Popular e Movimentos Sociais na América Latina. Aviso, além de que está gravando também, quem quiser fazer perguntas, ao final da intervenção da professora Roberta, vocês podem ir deixando os pedidos no bate-papo, que a Ellen vai estar organizando uma listazinha na ordem, tá bem? É isso, desfrutem, sejam bem-vindos, é uma alegria. Vamos lá, professora, tem a palavra. Obrigada, Manuela. Bom dia a todos e todas. É um prazer, né, poder socializar com vocês, ver que tem o Djerbe está aqui, Chanel, né, meu estudante aqui da UNILA do Haiti. Eu gostaria muito, se vocês pudessem, que todos abrissem as câmeras, porque não sou adepta à tese de que vale tudo num processo de formação. Quando a gente está em formação, seja ela virtual ou presencial, já que não tem o cheiro, tem que ter pelo menos alguns dos sentidos possíveis. Tamanha a distância real entre as energias, os sentires do próprio processo educativo coletivo, né? E de todas as disputas de uma educação à distância, que, para nós, desde uma lógica política, tem uma concepção de integração, de unidade dos povos, de capacidade de articular gente, mas que, para o modo de produção capitalista, tem a intenção de diminuir o caráter presencial da educação pública e de qualidade, e de diminuir mais ainda o caráter popular da educação pública, né? Dado que, na América Latina e no Caribe, há uma restrição ainda muito absurda a quem tem acesso à tecnologia e a quem tem acesso à internet. Então, eu não gosto de um processo de participação educativa online em que, pelo menos, ver as pessoas não seja possível, né? Eu acho que é muito importante a gente demarcar posição política em qualquer dos ambientes que a gente se encontre. E estou muito feliz com essa relação, espero que a próxima seja presencial, né? Seria um prazer conhecer esse trabalho de perto e continuar estreitando relações. Então, agradeço ao grupo de estudos, fico muito lisonjeada com a possibilidade de trocar com vocês alguns elementos, y a mis compañeras y compañeros que tienen como primera habla el español. Cualquier duda que tengan al final de la intervención pueden ahí poner sus observaciones en su propio idioma, desde que sea el idioma del colonialismo, el español, no el idioma originario, porque esos, infelizmente, não domino. É isso. Então,
tampouco domino o português de Portugal. Então, o meu português é o português da idiosincrasia de uma ideia de hegemonia colonial pela língua que se mescla com aquilo que a gente chama de revanche histórica, a capacidade que os povos têm de criar suas próprias linguagens e pensamentos dentro de uma ordem que é a ordem hegemônica sobre os seus corpos e sentires. Então, não é que a gente fale português, a gente fala também português desde o nosso modo de utilizá-lo a partir do lugar onde a gente pisa, nesse caso, os territórios populares. Para esse encontro hoje, eu separei 3 momentos, né, para que vocês depois possam, com calma, garimpar as fontes a partir das quais eu trabalharei os argumentos teóricos, metodológicos e políticos de hoje. Um segundo, que são as categorias que eu vou utilizar e como as abordo. E um terceiro momento, os impactos desse processo todo que vai ser analisado aqui ao longo desses 40 minutos e depois do nosso debate, ok? Então, para preparar esse espaço, eu utilizei algumas referências importantes da América Latina e o Caribe sobre o tema. O primeiro, os documentos que vocês conseguem acessar no Observatório Latino-Americano de Geopolítica, coordenado pela professora Ana Esther Cesenha, na UNAM, Universidade Nacional Autônoma do México. É um grupo que tem mostrado não só o problema do extrativismo como o tentáculo absorvedor das potencialidades continentais latino-americanas e caribenhas, que é sobre o que eu vou me deter, né? Mas, principalmente, como o extrativismo ele contempla várias usurpações contínuas. Ele expropria a terra, expropria a gente, expropria a vida e consolida um movimento muito perigoso, monolítico, de entender a vida como uma coisa só, uma coisa única, uma coisa padrão. Também estou usando um texto da CEPAL, que para a gente é muito importante, que é o Panorama Social 2022, né? Com os dados de 2021 e da pandemia, que mostram para a gente como a situação piorou no que diz respeito à condição de vida dos nossos povos, né? Eu estou usando um documento da Fundação da Ação Urgente, FAO, não FAO, da PNUD ONU, que se chama Extrativismo, Pandemia e Outros Mundos Possíveis, que é um documento muito bem feito sobre a concepção integrada de extrativismos, sempre no plural, como categoria. E vou começar associando esse debate ao que me interessa muito no plano da Batalha das Ideias, que é essa relação entre a literatura que tem como centralidade o popular, e o conhecimento científico. Portanto, formas de conhecer a vida a partir de expressões complementares de conhecimento. E, para isso, eu usarei o Saramago, o ensaio sobre a cegueira e o ensaio sobre a lucidez, e utilizarei o Ailton Krenak, um filósofo e indígena brasileiro, muito importante no seu livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que eu sugiro que realmente vocês acessem, porque é maravilhosa a forma como entende a natureza, né? Primeiro, como povos, e segundo, como filósofo dos povos. Essas são, então, as minhas referências. Ponto número 1, todas elas vocês têm acesso aí pela internet e podem, portanto, fazer um ótimo uso, provavelmente melhor que o que eu conseguirei fazer em 30 minutos, né? Então, eu vou para o ponto número 2, que é o ponto das categorias. Primeiro, eu queria definir extrativismo, depois definir dependência e depois relacionar extrativismo e dependência. Seria importante, quem não está usando o microfone, que deixasse ele no silencioso, porque ele dá ruído para mim. Eu acho que a Maria Tereza, ou quem está administrando a página,
consegue apagar, consegue... O Gerbe também, Chanel também está com o microfone aberto. Ele gera um negócio aqui para mim que incomoda. Extrativismo, por extrativismo, nós entendemos, né, desde a crítica da economia política, como processo de apropriação e produção privada da vida, ancorado na produção de uma ideia de que tanto a natureza como as pessoas são recursos. Portanto, o extrativismo é um processo de apropriação indevida, não só da natureza e dos seres sociais, mas da consolidação sobre a natureza e sobre os seres sociais de uma ideia de progresso e de uma ideia de modernidade ancorados na propriedade privada da vida. Portanto, recursos humanos e recursos naturais aparecem como células, conceitos basilares dessa ideia, força, que é material e é concreta, de modernidade capitalista. E como extrativismos, então, a gente entende não só a expoliação dos nossos povos, né, mas o extrativismo mineral, vegetal e o animal. Portanto, todo esse meio ambiente que tornaria o ser social um ser ontológico capaz de produzir beleza em um ser social limitado na sua ontologia, incapaz de ser dono do seu próprio destino. Portanto, não tem terra e não tem a si mesmo como produtor de vida, dado que não tem terra. Tudo bem? O extrativismo, ele não é um modo de vida, ele é um modo particular de produção de vida ancorado na morte. Por isso, para explicar o que é o extrativismo, eu queria usar uma citação do Saramago, no ensaio sobre a cegueira, que ele diz assim: a pior cegueira é a mental, que faz com que não conheçamos o que temos pela frente. Estamos a destruir o planeta e o egoísmo de cada geração não se preocupa em perguntar como é que vão viver os que viram depois. A única coisa que importa é o triunfo do agora. É a isto que eu chamo a cegueira da razão. O extrativismo é uma fonte econômica, política e cultural de instituir a cegueira da razão, ou de produzir uma ideia de razão cartesiana em que ser deixa de ser social e passa a ser indivíduo, e natureza deixa de ser cosmos e passa a ser objeto. Portanto, eu especulo com a terra, eu especulo com os animais, eu especulo com a vida, eu especulo com as pessoas, né? Então, o extrativismo, como categoria analítica, me ajuda a entender a processualidade histórica do saqueio na América Latina e o Caribe, desde o período colonial, 1492, até a atualidade. Se no começo ele definia a assim chamada acumulação primitiva de capital, portanto, as origens da consolidação de um modo de produção particular, né, o capitalismo, nessa transição do que seria o próprio no nosso continente para a morte do próprio com a invasão, né? E ele define também as várias fases metabólicas de consolidação da acumulação de capital. Então, começa com a acumulação primitiva, avança para a acumulação de capital, simples, acumulação complexa, e chega no que nós definimos, a partir do início do século XX, como o imperialismo em suas diversas fases. Então, o extrativismo é uma das engrenagens do capitalismo. Não há capitalismo, portanto, imperialismo sem extrativismo. O colonialismo foi uma das suas fases. E os estados nacionais, destaque importante, serão uma outra fase. O fim do colonialismo e a implementação da democracia formal capitalista na América Latina são duas fases
que dão continuidade ao mesmo processo histórico de extração de riqueza. Riqueza no sentido mercantil. Tudo bem? Com essa primeira categoria? Tudo bem mal, né? Mas assim, tudo bem com a explicação? Por extrativismos, nós entendemos essa condição sócio-histórica de pilhagem à custa de uma maior acumulação de capital ancorada na propriedade privada do que se entende por vida mercantil. E por dependência, então, extrativismo está dentro da lógica geopolítica, dentro da política internacional de consolidação de um mapa mundi coordenado pela produção e apropriação de capital. Aí, isso é muito interessante, porque a gente fica falando do extrativismo em termos minerais, né? Do ouro, da prata, do nióbio, do zinco, da bauxita, do ferro, mas a gente não fala do extrativismo das nossas raízes. Estou falando das raízes, das sementes crioulas, da produção originária de sementes que caracterizam povos originários e que foi, ao longo desses mais de 500 anos, sendo consolidado como uma ideia de propriedade privada de alguém. Para além da transgenia, que é uma violência brutal, né? Os transgênicos são uma violência brutal, não só porque destroem o originário, mas porque consolidam uma mentira como verdade, como se esse progresso fosse de fato progresso, e não uma involução, né? Então, quando a gente fala de extrativismo, a gente tem que materializar que produzir animais em escala de consumo, produzir raízes em escala de consumo e emburacar a vida em escala de recursos minerais, de uma tabela periódica que vai sendo destruída, né? A tabela periódica vai sendo apropriada na forma de manejo de mercado futuro, a isso tudo se dá o nome de extrativismo. Sem isso, não há capitalismo no século XXI. Então, ele não começa no século XXI, mas ele expande a lógica de produção ao longo dos séculos. Portanto, ele expande a lógica da sangria da terra, sangria da gente. Sangria da terra, sangria da gente. Não é possível sangrar a terra sem sangrar a gente, né? A dependência, se o capitalismo, o imperialismo, tem como uma de suas raízes o extrativismo, a dependência tem como uma de suas raízes o escravismo. Então, a dependência é a fase do extrativismo consolidado pelos estados nacionais, já nós não somos mais economia colonial, nós somos economia nacional, e esses estados nacionais materializam uma lógica de produção de vida que não nega o mercantil, o processo mercantil. Portanto, a dependência, ela é uma nova fase dos nossos modos de produção. Os estados nacionais se consolidaram, mas mantém processos violentos originados no escravismo, beleza? No escravismo, e que do escravismo assentarão as bases para uma superexploração da força de trabalho. Ou seja, se antes nós éramos coisas de alguém, agora, a partir de 1850 em diante, nós seremos, na América Latina e o Caribe, nas lutas de independências nacionais, seres livres para o assalariamento mercantil. Então, a liberdade é a liberdade mercantil, a democracia é a democracia mercantil e a exploração é a exploração que não negará o escravismo anterior. Então, a dependência, ela demarca um tempo, uma passagem no tempo da história. Um momento no tempo da história e no espaço da história. O tempo é o século XIX, o espaço é a divisão internacional do trabalho e o papel que a América Latina ocupa nessa divisão internacional do trabalho. Então, a dependência é a categoria que explica quando a América Latina se torna um conglomerado de nações que comercializarão para si, portanto, gerarão a acumulação de capital própria, né, na relação desigual
entre o norte subsumindo o sul, portanto, na hegemonia do norte sobre e contra os povos do sul. Então, se não tem como falar de capitalismo ou de imperialismo, a fase superior do capitalismo, segundo Lenin, sem nos remetermos ao colonialismo, não tem como falarmos de dependência sem nos remetermos ao escravismo. Tudo bem? Porque o que define a dependência é a superexploração. Superexploração a gente pode discutir depois nos impactos, ok? Agora eu vou demarcar as categorias analíticas. Então, vejam, extrativismo e dependência são categorias raízes para explicar o papel que a América Latina e o Caribe cumprem na divisão internacional do trabalho contemporânea, século XX em diante. E qual é essa função? A de serem fornecedores de matéria-prima abundante e de uma mão de obra cujo trabalho será remunerado muito abaixo da produção do valor médio produzido mundialmente. Marx, livro 1, vários capítulos. A produção de valor. Portanto, a extração de mais-valia ou sobretrabalho. Então, vejam que interessante. O que o extrativismo e a dependência, contraface, irmã, como é o nome daquele, quando os irmãos nascem colados? Tem um nome, siameses, né? Siameses, né? Siameses é quando... Não, mas siameses é que eles nascem na mesma placenta, né? Univitelinos, né? Isso, mas esses que eles nascem colados, que tem que fazer uma cirurgia para descolar. É siamês? Siameses, eu acho. Tá. Uhum. O imperialismo e a dependência são irmãos siameses. Impossível discutir um sem o outro. E nenhuma cirurgia, mesmo que seja muito bem feita, é capaz de, ainda que ela separar totalmente. Tudo bem? Então, se a dependência, portanto, o imperialismo, definem a fase atual do capitalismo e o papel que a América Latina cumprirá na divisão internacional do trabalho, e o extrativismo é um dos carros-chefes desse imperialismo e dessa dependência, o que essas duas categorias, extrativismo e dependência, têm como fio conector? Agora vai começar a ficar interessante o exercício. O que o extrativismo e a dependência têm como fio conector? Passa aqui entre as duas, estão vendo? Ó, fio, se tivesse um ilustrador ia ser bom, né? O ilustrador ia fazendo esses desenhos. Mas o fio que está passando aqui entre esses dois universos se chama terra e trabalho. Portanto, o extrativismo e a dependência não são as categorias primárias, são categorias secundárias. As categorias primárias são terra e trabalho. Originárias, raízes, a partir das quais se desdobram outras categorias, a partir dos quais se desdobram conceitos. Esse é o debate epistêmico-filosófico, categoria e conceito. O que é terra e o que é trabalho? Comecemos. Então, vamos para as categorias raízes. Para os povos da Wipala, a Wipala, para os povos de Abya-Yala, terra e gente é um todo. Para os povos originários da América Latina e o Caribe, anteriores à invasão e presentes ainda hoje, com toda essa ancestralidade mantida, terra e ser social são um todo uno e diverso. Frantz Fanon. É Paulo Freire também, mas é Frantz Fanon, Condenados da Terra. Uma referência importante do Paulo Freire. O que significa dizer que a Terra, olha que coisa mais linda, Krenak, a Terra é o ambiente sócio-histórico e natural a partir do qual o ser humano se humaniza ou se desumaniza. A Terra
é o movimento, é o processo, é o meio, o princípio e o fim da nossa relação como ser social ou ser insocializável. Sem terra não há ontologia. Sem terra não há pensamento. Sem terra não há linguagem. A terra é a matéria-prima da produção humana e da produção da nossa humanidade como humanos. Falando terra, não só terra. Terra, água, ar, cosmos. Ambiente a partir do qual pensamos a vida e nominamos a vida como vida. A terra é tão importante. Veja, Amanda, Marcela, Hanna. A terra é tão importante. Prazer, nós estamos pertinho, ó, sinta o meu beijo. A terra é tão importante que os maias, os incas e os astecas definiam o sol como Deus. Tem noção, Tainã? Tira o microfone aí e deixa o povo do seu trabalho ouvir, que agora é importante eles ouvirem isso. O calendário maia, o calendário inca e o calendário asteca têm como centralidade o Deus Sol. E não é por mística. São místicos. É por conhecimento científico. Se eu estiver gritando muito, vocês abaixam o som, né? Essa é a vantagem da tecnologia, tá? Porque aqui no meu prédio não dá. Aqui é formação política para os conservadores, bolsominions, né? Que aqui é isso que tem para hoje, né? Onde eu moro, tem para hoje. Então, vai fazer formação. E se não concorda, manda um bilhetinho embaixo da porta, né? A Terra, ela é uma... Quando o Sol, Amanda, está no centro do calendário, isso significa um conhecimento científico dos ciclos da vida e uma formação ontológica de medir a possibilidade de evolução do humano a partir da Lua e do Sol, das estrelas, dos astros, da Terra. Portanto, vejam que interessante. Quando foi que nós caímos na ideia de que o relógio mercantil, taylorista, define a ideia de modernidade de conhecimento e, portanto, define a ideia de tecnologia? Porque nossos povos originários já tinham muitas raízes de compreensão lógica da vida. Então, a invasão colonial ela não foi só a morte da terra, natureza. Ela foi a morte da ontologia, seres que produziam outro sentido para a natureza. A terra, então, não é só commodity. A terra não é só grão. Agro é pop, é tech, é tudo. A terra é a origem da nossa humanização ou desumanização, a depender do tipo de modo de produção que a caracterize. E o trabalho? Segunda categoria raiz, a partir da qual demarca-se extrativismo e dependência. Abra um parênteses, vocês me permitem? Abra um parênteses para uma explicação epistêmica. É muito difícil quando a gente recupera o que resta fora da história oral, dos arquivos do que nossos povos faziam nesse continente chamado Abya Yala, América Latina e Caribe, só se tornam América Latina e Caribe no século XIX. Antes eles têm vários outros nomes, como importação dos dominadores para cá. Vera Cruz tem um monte de lugar, Santa Cruz tem um monte de lugar, Santa Bárbara tem um monte de lugar, vejam. São tão inteligentes os invasores e tão incapazes de pensar o próprio, né? Reproduziam a mesma ideia de cidade, a mesma ideia de territorialidade, portanto, produção do espaço-tempo do poder, né? Nos lugares que invadiam, aí sim, sobre as naturezas e os sujeitos inerentes a essas naturezas, né? É muito difícil, então, dado que a nossa forma de pensar e de sentir, ela, de fato, ganhou a guerra, né? A gente pensa desde essa
ontologia moderna europeia, é muito difícil definir desde os mesmos termos que os nossos povos utilizavam as coisas. Porque a gente não domina o Quechua, a gente, né, não domina o Aymara, a gente não domina o Krenak, a gente não domina o Mapuche, a gente não domina o Guarani, o Tupi, os seus entroncamentos Tupi-Guarani. Então, nossas raízes estão muito distantes de nós, epistemicamente falando. Porque a gente lê em inglês, a gente lê em português, a gente lê em espanhol, mas a gente não sabe falar 5 palavrinhas em algum idioma originário. Isso, ai, que besteira. Não, isso é tudo. Porque não é a morte da língua, é a morte das culturas. E com a morte das culturas, eu transformo em museu um conhecimento que era vivo. Então, fecho parênteses. O que nós vamos definir como trabalho, não necessariamente para os nossos povos, se define como trabalho, tudo bem? Eu estou definindo como trabalho, como uma categoria analítica inerente ao modo de produção específico, né? Que é do feudalismo ao capitalismo, esse processo que vai mostrar as várias fases do ser humano na sua relação com a natureza, portanto, a produção da ontologia, ser, natureza e demais seres, isso é trabalho. Mas não necessariamente só uma forma de ver a relação ser, natureza e demais seres. Como os maias vão nominar isso, como os incas vão nominar isso, como os criollos guerreiros do Haiti vão nominar isso, né? Como Toussaint Louverture, em 1789, vai nominar isso em guerra com as questões napoleônicas e contra Bonaparte. Então, fecho parênteses e vou. Trabalho tem a ver com produção desse ser específico, incrível. Vejam, nem melhor nem pior, um ser que conseguiu produzir, além do instintivo, uma logia de pensar o hoje antes de materializar o hoje. A isso nós vamos nominar como trabalho. A capacidade que o ser tem de, ao viver hoje, seja esse hoje 15 mil anos atrás, 100 mil anos atrás, ou daqui a 10 anos, tudo bem? Capaz de, antes de realizar algo, projetar na cabeça esse algo. A essa ideação da vida tal qual ela é, no momento em que ela é vivida e pensada, se define como trabalho. Tem nada a ver com trabalho assalariado. Trabalho assalariado é um momento da história. Trabalho é todo o processo histórico que conformou um tipo de ser social na sua relação pensante, atuante, praxis com a natureza. No entanto, se as raízes da terra viraram terra mercantil, as raízes do trabalho também viraram trabalho mercantil. O trabalho de relação ontológica passou a ser trabalho alienado. E o nome formal no Estado de Direito para o trabalho alienado é trabalho assalariado livre. Então, por isso que trabalho e emprego se confundem, né? Emprego formal, emprego informal, economia real, economia não real, economia material, economia imaterial, trabalho material, fim do trabalho. Fim do trabalho não existe. Não existe o fim do trabalho, porque o fim do trabalho seria o fim da espécie, a não ser que nós estejamos definindo assim. Esse modo de produção extrativista tende ao fim da humanidade, ao fim da natureza, ao fim da vida. Aí sim, aí é o fim do trabalho, porque é o fim da vida. Mas se não há o fim do trabalho, não há o fim da vida, há disputas ontológicas sobre modos de produção. Então, terra e trabalho são categorias raízes. É isso que eu estou querendo reforçar, Manu. São categorias raízes. Por isso eu não posso falar do papel que cumpre a América Latina e o Caribe na divisão internacional do trabalho do século XX em diante, sem falar do papel que a terra e, portanto, os sujeitos que vivem da terra cumprem na divisão internacional do trabalho.
Agora eu vou esquentar. Dá tempo? Não, né? Eu vou fazer só o esquenta e a gente debate. Vocês vão me... Ó, eu adoro falar. Se vocês não me frearem, eu vou continuar. E ninguém vai almoçar aqui no Brasil. E aí Vai vocês indo, também professora. Quando faltar uns 5 minutos, a gente avisa para você. avisa 7. Porque eu sempre vou extrapolar. Onde que eu estava? Eu me perdi com essa coisa do intervalo para os tempos. Me lembra aí, Paulinho, onde eu estava amarrando a coisa do terra e trabalho. Os sentidos que terra e trabalho assumem no Do sem episódio. terras. Vou chegar. Isso. Eu não posso trabalhar a dependência e o extrativismo no século XXI sem trabalhar a terra e o sem terra no século XXI. E por que eu vou esquentar? Porque eu definirei todos e aqueles e aquelas que moram na ideia de cidade e que não têm terra própria como sem terras. Se você é um sujeito que estuda, paga para morar, paga para viver e não tem um mínimo de condição de sobrevivência própria, você é um condenado da terra, portanto, é um sem terra. Presente. No entanto, Rovênia, a ideia de modernidade foi tão violenta que a gente vai se sentir tudo, menos sem terra. Porque o modo de produção capitalista define como criminoso sem terra, como miserável sem terra, como pequeno sem terra. Mas sem terra é aquele trabalhador e aquela trabalhadora que, vivendo nas cosmopolitas cidades do século XXI, ou estão desempregados, ou estão subempregados, ou estão endividados. Porque a dívida é a expressão contemporânea da falta de terra. A dívida é a expressão contemporânea da falta de autonomia. A dívida é a expressão contemporânea de que precisamos trabalhar para pagar contas, portanto, trabalhar para alguém. Nas condições desse alguém. Então, o que define o extrativismo e a dependência é que aumentou os condenados da terra no mundo. E, ao aumentar os condenados da terra no mundo, aqueles assalariados e aquelas assalariadas que têm um preço médio pago pelo seu trabalho, que dá para sobreviver, só sobreviverão porque abaixo deles terão milhões de sujeitos que não terão as mesmas condições de sobrevivência. O extrativismo não é algo que eu precise olhar para o campo e falar sobre ele, Tainã. O extrativismo é algo que eu preciso olhar para fora da minha janela e falar sobre ele. Não só pelos objetos que a gente consome, todos eles vinculados a recursos, celulose, terras indígenas e celulose, água e celulose, vidro, tudo isso é da modernidade. Tudo isso é da modernidade. Antigamente era cerâmica, não era vidro. Ou plástico. Olha a modernidade, plástico. Os oceanos e o plástico, a terra e o plástico, as casas e o plástico, a cabeça, o cérebro e o plástico. Porque uma sociedade que só consome plástico, a sua cabeça não deve funcionar fora do plástico. E eu não estou falando mal da gente, mas eu estou falando mal da gente. Eu não estou falando, mas eu estou, senão eu não seria dialética. Eu estou dizendo que quanto mais a gente só reproduz e não ressignifica o viver, mais emplastificada fica a vida. Resumo e fecho para a gente dialogar. A superexploração é a condição de manter a maior parte dos sujeitos da América Latina e o Caribe reféns daqueles pequenos gigantes, pequenos em número, gigantes em extensão, proprietários de terra, do campo e da cidade, que não só pagam péssimos salários e diminuem direitos,
como transferem valor o tempo todo das economias periféricas às economias centrais, porque não são os hegemônicos mundiais. Portanto, pagam pedágio para ser ricos. Portanto, os povos da América Latina e do Caribe, eles são duplamente qualificados como superexplorados. São superexplorados pelos capitais que atuam no nosso continente e são superexplorados porque esses capitais prestam contas na transferência de valor aos capitais que são hegemônicos do mundo. Então, há uma divisão internacional do trabalho que, mesmo quando dependa da nossa terra e dos nossos trabalhadores, cria toda uma atmosfera de Estado de Direito, portanto, de Estado penal e Estado criminal, que coloca nossos povos reféns dessa condição de serem supremos. Então, se eu não refuto o extrativismo e não refuto a dependência, eu mantenho uma ordem que é escravagista e colonial, ao fim e ao cabo. Por isso, o Krenak, e termino com isso para a gente debater, o Krenak, em Algumas Ideias para Adiar o Fim do Mundo, diz que o problema real está em que nós fomos nos alienando desse organismo de que somos parte, a Terra, e passamos a pensar que ele é uma coisa e nós outra, a Terra e a humanidade, essa separação, né? Eu não percebo onde tem alguma coisa que não seja natureza. Tudo é natureza. O cosmos é natureza. Tudo em que eu consigo pensar é a natureza. Portanto, a pergunta que eu deixo para vocês, para a gente debater, é: em que momento da nossa história recente, Roberta, 50 anos, Manu, a idade que tem, Tainã, a idade que tem, Chiari, a idade que tem, Lia, a idade que tem, e assim sucessivamente, em que momento da nossa história nós fomos provocadas e provocados para pensar nossa natureza integradora e integrada? E quanto menos a gente pensa a nossa natureza integradora e integrada, da qual a gente faz parte, e a gente só se significa a partir dessa parte, enquanto isso não ocorre, mais doentes a gente fica. Mais saúde mental aumenta, mais fome aumenta, mais individualismo aumenta, mais perdas aumentam. Então, não tem jeito. Como diz o Saramago, os humanos são, ensaio sobre a lucidez, universalmente conhecidos como os únicos animais capazes de mentir, sendo certo que, se às vezes o fazem por medo e às vezes por interesse, também às vezes o fazem porque perceberam a tempo que essa era a única maneira ao seu alcance de defenderem a verdade. Portanto, eu pergunto, e termino: é possível produzir outra verdade para além dessa verdade que nos colocaram, que é uma grande mentira, de que a modernidade é um progresso frente a outros modos de viver, e que, portanto, não tem problema consumir a terra como turismo, consumir a terra como recurso e consumir a terra como um bem infinito e ilimitado? Qual o preço que pagaremos com essa continuidade de ação predadora sobre a vida? É isso, Manu. Fico à disposição. Gente, essa grande salva de palmas. Bom, vou dizer nada. Vou dizer que está aberto agora e que a gente espera que vocês levantem as mãozinhas e a gente vai administrando aqui. Já temos a Ellen, que já quer falar. Mais alguém, gente? Vão colocando aqui na caixinha, tá? Porque aí a gente vai fazendo pergunta por pergunta. Depois da Ellen, eu também já me inscrevo. Se alguém quiser se inscrever, eu até dou minha vez, mas... isso. Vai lá, Ellen. Professora Awiri, foi maravilhoso ouvi-la. De fato, é uma coisa que nós, enquanto povos indígenas, já estamos falando, e parece que a gente não encontra nenhum ressoar, assim, parece que a gente está falando sozinho
e todo nesse lugar místico, né? Quando a gente diz que a gente é a Terra, parece que é um grande misticismo, e isso é uma coisa tão óbvia, assim, dentro das percepções, dentro dos nossos povos. Fiquei mesmo muito emocionada de ouvir a professora, e fiquei pensando, a professora usou no início uma palavra que eu tenho trabalhado também na minha tese, que é a noção de expropriação, né? Do que o capitalismo faz, que é a expropriar, e eu trabalho isso na perspectiva das identidades, mas que também está relacionado com a terra. Então, eu fiquei pensando se a professora podia falar alguma coisa mais a respeito dessa noção de expropriação, e também queria perguntar se a professora depois indica alguns artigos que tenham essa linha que a professora falou aqui para a gente hoje, porque é mesmo muito interessante. Eu acho que a gente vai, com certeza, querer consultar. Auíri. Como é que vocês estão pensando? Em blocos? Eu estou meio perdida. Como a senhora, como é que prefere? Prefere fazer uma a uma? Como não tem, eu acho que o pessoal tá Eu meio prefiro tímido ouvir. ainda. Eu Pode ir prefiro ouvir fazendo o uma a uma, pessoal. né? Não, eu prefiro ouvir o pessoal e depois Ok. interagir, para também aprender, né? Então, deixa eu ver. Eu acho que chegou aqui mais uma Do Tainan pergunta. aqui. Do Que é a Leila. Tainan. Que ele fala que em tempos de Copa do Mundo, esse baluarte do capitalismo, podemos associar a questão dos jogadores naturalizados com uma lógica do extrativismo? Se Bom, tiverem se mais mais perguntas, pode pôr ninguém no colocou, chat. eu tenho uma também que eu estava tentando formular aqui, professora, que é o seguinte: eu trabalho com literatura, minha tese é na área da nova literatura brasileira e eu estou trabalhando com uma proposta de uma construção de uma literatura a partir dessa volta, dessa alteração do sujeito que antes era objeto e agora se torna sujeito produtor da literatura. E venho trabalhando com historiografia também da literatura e cânone e tudo isso. Então, queria saber se, com esse conceito de dependência, extrativismo que a gente falou aqui, como é que ele se reflete, por exemplo, na produção não só da literatura, mas da cultura também de uma maneira geral, da construção dessa literatura e dessa cultura nacional nessa fase agora a partir dos Estados Nacionais, né, da formação dos Estados Nacionais. Como é que isso se repercute e se reflete nessa formação dessa historiografia literária? Temos 3 perguntas, então. Pode ser agora e depois, porque acho que não tem mais perguntas aqui. Bom, como diz a música, né? Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser. Pode ser. Desculpa, professora, tem um comentário da professora Ana Gabriela também, nossa professora aqui do Instituto. Obrigada pela presença. Muito obrigada, palestra instigante e profunda, só para nomear aqui a professora. Eu depois, se eu puder, faço só um comentário, está bem? Professora, fica à vontade. Eu estou aqui no meio de muitas coisas, mas deixa-me... Ana, tem como a gente te ver? Tem como a gente te ver? Na câmera você está sem câmera. Eu vou tentar. Eu não queria ser indelicada porque eu estou no meio de muita coisa neste momento. Eu vou tentar, está bem? Deixa eu ver se eu consigo. Ok, cá estou eu. Opa, fugi. Pois é, eu volta e meia fujo. Fujo, não fujo? Estou tentando. Volta e meia eu vou aparecer. Tá, desculpa. Ok, cá estou. No meu gabinete. É só para dizer uma coisinha pequenininha, que me vou fazer uma pergunta, vou pedir essa gentileza de me deixar dizer. Eu acho muito importante 2 coisas. A primeira coisa, é muito importante que as alunas deste programa doutoral, e como eu sou a única professora do programa que está aqui, posso dizer isto, que estejam a organizar autonomamente e que estejam a conseguir levar avante um projeto que é muito delas e que é muito importante, que é, na realidade, dar a voz aos estudantes brasileiros e estudantes brasileiras que estão aqui no programa, organizando um ciclo de seminários que ocorre realmente dentro do programa, mas que é organizado por elas. Isso é muito importante, dar a voz nesse sentido, permitir que essa voz venha ao de cima. Portanto, meus parabéns à Ellen e à Manu, que foram as primeiras a levar este projeto avante e já vão, enfim, mais do que um seminário, com muito, muito sucesso,
etc. A segunda coisa é dizer, é muito interessante o que estão a fazer, e neste caso, ouvindo a colega, a Roberta, que está falando hoje, criar essa interdisciplinaridade, alargar o âmbito do programa. Na realidade, o programa é já de si interdisciplinar, porque há literatura, as artes e culturas, mas elas não existem, nenhuma destas três vertentes existe no abstrato, existe pendurada no ar, e existe, na realidade, muito alicerçada numa realidade que é transversal e transcontinental. E, na realidade, hoje isso veio ao de cima porque a palestrante é de uma área bastante diferente daquela que nós, enfim, são as áreas prioritárias do nosso trabalho, e esses ecos são muito, muito, muito importantes para que o trabalho das doutorandas sinta essa ressonância do que elas próprias querem fazer, senão, enfim, para evitar o isolamento, para evitar o sentir que estão a falar para ninguém ou que estão sozinhas, também por esse lado. Portanto, era um agradecimento, Roberta, mais que nada, e muito, muito interessante o que comunicou, tomei nota das referências, achei muito lindo que tivesse usado o Saramago como uma referência nossa também, de cá, que também não é só nossa, é espanhola se calhar, e é internacional, e também dizer que neste momento o ensaio sobre a cegueira está a passar em todo o lado, passou como teatro cá em Braga, vai passar no Porto outra vez, portanto, são textos de uma premência incrível, hoje como sempre, e que a literatura é de facto, é um terreno, enfim, é um terreno privilegiado de algum modo para tudo isto, as vozes várias se fazerem ouvir, porque, enfim, é o terreno prioritário da palavra. Peço desculpa se falei demais, muito obrigada à Roberta e às meninas que organizaram, era isso. Tá? Obrigada, professora. Nada, Roberta, eu vou aproveitar e vou juntar uma pergunta a mais, tá bem? Que chegou aqui pelo chat da Patrícia Antoni. Gostaria, se possível, também que a professora ampliasse essa questão da linguagem em relação aos modos de fala dos povos originários. É isso. Então, temos um bloco aí de 4 perguntas. Obrigada, Manu. Obrigada, professora Ana, que delícia ouvir o português de vocês também. É muito gostoso. Eu gosto muito de quando a gente tem essas misturas ou essa diversidade em movimento, né? É muito saboroso, assim. Assim acontece também quando a gente está com os guaranis, né? Com os tupinambás, que a gente, infelizmente, não entende fora da sensibilidade, né? Não entende com a razão epistêmica eurocentrada, né? Então, muito obrigada aí, inclusive, novamente, às meninas, por essa possibilidade. Eu vou começar de trás para frente, porque a Manu, com o objeto dela, ela está fazendo algo que me interessa muito, porque se a gente pega o debate da dependência dos anos 60 na América Latina e o Caribe, esse debate está expressamente recortado por uma discussão sobre a produção literária latino-americana, aberta não só com Mariátegui, né, com as preocupações periodistas do Mariátegui, mas com todos esses autores que vão estar vinculados aí a dar centralidade ao popular de 1870 a 1940. Então, quando o debate da dependência ocorre nos anos 60, ele não está fora da discussão literária de quem são os autores latino-americanos, da literatura própria latino-americana, que tomam como referência e centralidade esse popular latino-americano, que ele é indígena, ele é negro, ele é feminino, né? E ele tem muitas etnias manifestas na sua presença história oral, né? E aí eu vou citar 3 grandes referências que fazem muito bem esse debate. Um deles é o próprio Mariátegui, né? Sobre literatura e lutas de libertação latino-americana. O outro é um debatedor dos teóricos marxistas da dependência, né? A Vânia, o Marini e o Teutônio, que é o Agustín Cueva, um especialista em literatura latino-americana, peruano, né? Equatoriano, e como equatoriano exilado no México, um dos grandes referenciais aí do estudo literário latino-americano e caribenho. A companheira do Cueva, François Perus, que também estuda na UNAM, né? Foi por muito tempo a coordenadora dos estudos latino-americanos,
Eu fiz o meu doutorado inicialmente na UNAM, né? Fiquei na UNAM de 2000 a 2004, num período do levante zapatista. Então, eu fui estudar MST e zapatismo, né? Como luta pela terra na América Latina. E eu queria utilizar, dadas essas 3 referências, um autor muito interessante, que eu não sei se vocês conhecem. Se não conhecem, sugiro que leiam, Ana, que é fantástico, que é o José María Arguedas, o peruano José María Arguedas, que tem, entre vários livros, um livro chamado Los Ríos Profundos, que ele vai narrar, na história de uma criança de 16 anos, o Ernesto, todo esse processo conflitivo e contraditório entre mundo inca e mundo ocidental sobre o mundo inca. É incrível. Ele vai trabalhar essa ideia dos rios, né? Portanto, das águas que correm dos Andes, para mostrar a conflitividade religiosa, linguística e de guerra, manifesta aí na consolidação de uma cidade colonial que precisou destruir as cidades incaicas, né? Destrói fisicamente, mas não destrói culturalmente, né? Então é lindo, o livro é incrível, assim, ele traz muitos elementos para a gente pensar essa América pré-colombiana, né? À luz dessa América contemporânea ou pós-colonial. Então, eu penso que na literatura nós deveríamos resgatar os nossos autores referências que dão centralidade ao popular. Por exemplo, né, se você pega o Robert Arlet na Argentina, o Juan Rulfo no México, ou o próprio... Esqueci o nome dele agora, do... Paulo, me ajuda aí, do Proletário Sem Cabeça. Procurei para mim. Esqueci. Revueltas, como é? José Revueltas, né? Ou se a gente pega as poesias hiperfemininas sandinistas da Gioconda Bedi, ou a própria feitura do popular do Jorge Amado, no caso do Brasil, né? São literaturas muito vinculadas, sem contar na expressiva história e trajetória do desenvolvimento, manifesta nos textos da Carolina Maria de Jesus e da Conceição Evaristo, né? Mulheres pretas que mostram as raízes do escravismo nas suas vidas, né? Então, essas literaturas, elas permitem a gente colocar no centro do debate o poder popular, que não necessariamente está dentro do centro do debate marxista acadêmico, né? Então, acho que seria super interessante latino-americanizar isso que se define como história oral, mas que não é só história oral, é cultura popular que, manejada desde das outras histórias, dariam para a gente outros bons embates de luta de classes ontem e hoje, né? Depois, o Tainan faz uma pergunta sensacional que eu não pensei sobre, eu não tenho condições de elaborar algo muito substantivo sobre isso, mas eu queria pensar junto, né? Como é que... Porque você me fez lembrar uma coisa, assim, a quantidade de atletas negros nos times de futebol europeus, né? E a gente sabe que a Europa é absurdamente xenofóbica, né? Quer dizer, ela é genocida na sua xenofobia, em termos, né? E se a gente pega o problema migratório do sul rumo ao norte, a gente sabe do que se trata quando de fechamento de fronteiras ou extermínios conformados por estados se trata, né? Então, me parece que, num primeiro momento, a naturalização como mercantilização do sujeito africano como objeto do esporte, sim, é um extrativismo. Me parece que sim. Eles não são vistos como seres sociais, eles são vistos como coisas rentáveis que dão resultado. Portanto, sim, né? O esporte é um dos espaços mercantis mais evidentes dessa desnaturalização do ser social, portanto, naturalização do extrativismo como algo nem social e nem histórico, né? Eu iria por aí, sim. Me parece que o esporte é uma célula de acumulação de capital e máquinas negras operam vultosos recursos
se comparadas a máquinas brancas europeias nessa competição, né? E aí é terrível, né? Porque, sim, a gente está falando de um capitalismo que é racista, né? E que, por mais que seja rentável o negócio com a máquina negra, que é assim que o sistema utiliza, né? Nossos corpos, jamais deixarão de ser negros, né? Então, para o futebol, é muito contraditório. Para o futebol servem, mas para a cidadania espanhola, portuguesa, francesa, americana, holandesa, suíça, australiana não servem, né? Países de Gales e atletas negros, Holanda e atletas negros, né? Ou serão eternos refugiados ou serão eternos migrantes, mas jamais cidadãos nacionais, né? Então, eu acho que é um tema violentíssimo, né? Não só pela apropriação dos seus resultados ou da sua beleza como coisa, mas de materialização da diferença como rivalidade histórica, né? Portanto, eu diria sim, a naturalização, no sentido de deportação ou importação e exportação de atletas, conforma a explicitação do extrativismo no século XXI. Se de extrativismo se trata, né? Recursos minerais, recursos animais, recursos naturais e humanos, né? 4 recursos, né? De nada satisfatório tema de desumanização do humano. Eu iria por aí, não tenho mais elementos que isso, né? Mas só para a gente pensar um pouco juntos. Depois, a Ellen fala um pouco sobre o objeto dela da expropriação, né? Para mim é um temaço esse. O Paulo está cansado de me ouvir falando, né, no Fernando Baez, um autor venezuelano, escreveu um livro chamado A Destruição Cultural dos Povos da América, a Destruição Cultural da América Latina. O Fernando Baez, Ana, ele faz uma recuperação de arquivos para mostrar que o que a invasão colonial produziu não foi só o genocídio, o etnocídio, foi também o memoricídio. O que é o memoricídio? É a destruição de todos os bens materiais e imateriais que permitiriam os povos continuarem sendo povos, para além da escravização. Então, esse acervo milenar dos nossos povos sobre as suas produções ontológicas de vida foi destruído como arte de guerra. Sun Tzu, né? Como capacidade de destruir aqueles que seriam seus inimigos e que nem sabiam que eram inimigos. Nem sabiam que eram inimigos. A oportunidade em guerra de aproveitar os conflitos existentes em determinados territórios da Mesoamérica, Moctezuma com Quetzalcóatl, no que hoje se entende como Cidade do México, mas que antes era Tenochtitlán, né? Cidade sagrada em disputa de Quetzalcóatl e Moctezuma, para conformar essa violência de transformar alguns objetos em objetos de museu europeus, né? Você vai no British Museum, tem América Latina e Caribe. Você vai no Museu do Louvre, tem América Latina e Caribe. Você vem na América Latina e no Caribe, nós não temos nossos próprios documentos, né? Por que isso? Quem se apropria da história se apropria da possibilidade de produção da verdade, ou da ideia de verdade como verdade. Então, expropriar não é só retirar do outro o que é do outro. Expropriar é matar o outro como ser. Toda expropriação, a meu ver, Ellen, toda expropriação, a meu ver, é um ponto de vista. Eu não tenho... Eu sou braba, mas eu não sou besta. Eu não acho que eu tenho a verdade. Eu acho que eu conheço um pouquinho. Estou longe de achar que eu sei a verdade. Que eu estou produzindo com vocês uma verdade. Estou socializando elementos. Incompleto sempre. Mas toda expropriação é expropriação do ser na sua condição de produzir vida no meio. Portanto, de produzir cultura no meio. Então, o escravismo e o colonialismo expropriaram
porque instituíram o genocídio coletivo, a matança generalizada das culturas. Isso é expropriação. Quando eu tenho, num país como o Brasil, mais de 450 etnias, e o povo brasileiro não sabe citar 15, não sabe, não é o povo brasileiro ignorante, não. É nós, nós. Se a ela impedir, Roberta, cite 15 etnias, eu vou ter dificuldade. Eu vou passar essa vergonha. Não são os próprios povos estarem conosco nas lutas, a gente continuará desconhecendo que existem todos esses povos. Então, a história oficial, os livros escolares, eles são uma vergonha. Porque eles produzem as ideias dominantes da classe dominante de cada época. Eles produzem uma ideia de que o Brasil foi descoberto, de que os países da América Latina foram descobertos, e que, portanto, não havia vida. Havia, como... Manu, abre parênteses, Ellen, volto a ti depois. Volto para a Manu agora para o conto literário. Vocês devem conhecer uma obra do Shakespeare, se não leram, pelo menos já ouviram falar, de uma obra do Shakespeare chamada A Tempestade. Sim, essa obra ela é importantíssima para nós que estudamos América Latina e o Caribe, porque ela vai culminar num debate desde 1892 sobre os personagens de Shakespeare. Caliban, que é o índio da América Central canibal, portanto, um não civilizado, um bárbaro, né? Shakespeare, hein? Estamos falando do século XVI. Ariel e outros personagens. O Shakespeare está lendo os registros de cartas dos reis, dos invasores, os registros de guerra dos soldados, está vendo os quadros pintados pelos desenhistas que vinham nas expedições, e está lendo os registros dos jesuítas, que para nós existem dois muito utilizados para a gente ver como é que eles liam o que eles encontravam. Bartolomé de las Casas e Bernard Sagut. A história das Índias, né? Ou toda a história sobre as Índias. As Índias, nós, né? No final do século XIX, início do século XX, o Rodó escreveu Ariel, que era já mostrando como que é esse ser que vai mesclar, vai ser o representante da coroa na América, mas vai ser mais que isso, né? Então, faz uma primeira interpretação de que o personagem principal na obra do Shakespeare é o Ariel. Inclusive é dessa obra que sai Sycorax, né? A bruxa. Sycorax. Bom, é um outro debate aí que, para quem estuda o feminismo da Silvia Federici, vai saber que se recupera o debate do Caliban e da bruxa a partir de Sycorax, né? Em 1940 e tantos, 50 e tantos, há um debate de literatura latino-americana e os cubanos e centro-americanos começam a rever as teses do Ariel do Rodó. E aí surge um texto muito importante do Aimé Césaire, que é A Tempestade Negra. Tudo bem? Já a reinterpretação do Shakespeare desde a América Central. E depois, nos anos 60 e 70, o nosso cubano gigante da Casa das Américas escreve sobre El Caliban, ou o Roberto Retamar, né? Ou sobre todo o Caliban. Então, vejam que interessante. Em meio às revoluções latino-americanas, a literatura é retratada como a expressão mais elaborada de teatralização dos vencedores e dos vencidos. Então, esses grupos olham para esse retrato shakespeariano para mostrar que aqui a realidade daqueles personagens é muito outra. É incrível esse debate. Fecho parênteses, porque não fui chamada para
falar sobre essas obras e volto ao tema da expropriação. A expropriação é um recurso de poder. É uma arma de guerra. Expropriar é diminuir o ser na condição de social e histórico e instituir o ser na condição de coisa. Portanto, ser de direito. Eu sou um sujeito de direito, eu sou um indivíduo de direito. Isso é o termo de uso de um Estado ou de uma ideia de nação e de nacionalismo, Hobsbawm, muito perigosa. Porque o eu não existe em várias comunidades, em diversos modos de produção para além do capitalismo. Existe o nós. O nós, esse pronome pessoal e esse pronome possessivo é europeu. Essa modernidade europeia que consolida a posse da vida na posse da língua. Termino com o que a Patrícia pergunta. Não dou conta de avançar nesse debate também, porque não é a minha área, né? Mas eu tenho lido agora um linguista muito importante, colombiano, que se chama Barbero, que, junto com esse debate dos anos 60, vai discutir com a gente o poder da comunicação e da expressão dominantes para soterramento da comunicação popular, né? Ou da diversidade do popular. É bem legal esse debate, porque me parece que uma das formas de expropriar é pela linguagem. É silenciar o outro e a outra. E uma das formas e conteúdos violentos do silenciamento é a morte das linguagens, das línguas e das linguagens, né? Mas, ao mesmo tempo, Chiari, ao mesmo tempo é muito interessante, porque no macro há a morte da língua, mas no micro há a preservação da língua nos grupos étnicos, né? Então, o fato de nós não sabermos não significa que não existe a revanche histórica. Entendem o que eu quero dizer, Débora? Eu não conheço o Guarani, mas quantos grupos étnicos falam Guarani e entendem Guarani? Eu não conheço o Tupinambá, mas quantos grupos étnicos conhecem e reconhecem o Tupinambá? Então, o fato da língua nem ser hegemônica e nem na contra-hegemonia ser utilizada por nós, não significa que ela não possa ser um produto sócio-histórico riquíssimo para a produção de uma outra ontologia, ou da história contrapelo, né? Alfredo Gili, né? A história contrapelo, da produção de uma outra história, que é a história do popular, na sua centralidade. Então, eu iria por aí, assim. Eu penso que tem um autor venezuelano que se chama Ludovico Silva, que escreveu um livro também nos anos 70 que se chama A Mais-Valia Ideológica. Eu iria por aí no debate da língua e da linguagem. Mas, mais que isso, devo porque não estudo isso, né? Muito obrigada, professora. Temos ainda aqui... bem, antes disso, estamos chegando aqui a 1h20 já, né, de debate, de mesa. Então, tem umas 2 perguntas. Vou ler agora as perguntas. Já tem algumas pessoas assim que... Peraí, deixa eu ver. Acho que a primeira foi essa. É o Jerby. É Jerby que se fala, não é? Espero estar falando certo. O eurocentrismo... não, a primeira não é do Jerby, não. Calma, tinha outra antes. Exato, a Rovênia. Professora Roberta, se grande parte da população do mundo é de pessoas urbanas e, portanto, sem terra, como deixamos de ser condenados à terra, pensando aqui em conformidade com o Krenak de que ter terra não significa ser dono da terra, no sentido da propriedade privada, entre parênteses ela coloca, mas viver em harmonia e de forma comunal com a terra. Como pensar em avançar para um mundo sem humanidade condenada? É a primeira pergunta da Rovênia. E a segunda, que é do Jerby, o eurocentrismo não conta tanta mentira na ideia para apagar do que somos, do que éramos, imaginar o que foi. Eu estou com dificuldade. A paz, as falhas que deu início às relações internacionais. Os incas e os maias não teriam relações internacionais,
arte, cultura, religião não existia antes da Era Moderna. Ok, eu não sei se eu li direito, se ele quiser depois. Pronto. Acho que é isso, gente. Com essas duas perguntas, a gente fecha por causa do adiantado da hora, então são as duas últimas perguntas, tá bem? Muito bem. Eu vou colocar tanto a observação da Rovênia como a do Djerbe naquilo que eu definiria como terceiro ponto de hoje, que são os desafios, pode ser? Porque me parece que amarra bem o que a gente precisa entender. E aí eu vou falar sobre 3 desafios: o político, o econômico e o cultural. Vou começar com o desafio cultural. Me parece que se a gente não retomar estudos concretos, desde outros processos, que não os processos que a gente já está trilhando há muito tempo na própria academia, a gente não vai aprender a reconhecer o quanto falta ainda de aprendizagem sobre outros temas. Então, me parece que um grande desafio é estudar o que a gente não sabe e não reforçar o que a gente já sabe. Voltar a fazer perguntas sobre o que não sabemos. Estou falando da vida, não estou falando da academia, estou falando da vida. Voltar a se interessar pela vida e o outro, a outeridade, não a morte da alteridade, Dussel. Consolidar um movimento de perguntas sobre como vivem. Mais que isso, vou explicar o que eu estou querendo dizer. Na América Latina e no Caribe, hoje, nós temos aproximadamente 11,3% da nossa população, que é de 660 milhões de pessoas, em pobreza extrema. E 30,5% em pobreza. Ou seja, 250, mais ou menos, milhões de pessoas em situação de pobreza, e dentro dessas, umas 70, 80 milhões de pessoas em extrema pobreza. Se eu não voltar o meu olhar sobre como esse povo consegue sobreviver em tamanho processo de morte cotidiana, eu não consigo fazer as perguntas certas. Se eu não me preocupo com a vida daqueles e daquelas condenados da terra em condições piores que a minha, a pergunta está mal colocada. Ela pode ser interessante para o eu, mas ela não tem funcionalidade política para o nós. E mais, se eu olho a realidade latino-americana e caribenha, das diversas etnias que continuam apagadas da produção intelectual e progressista mundial, eu preciso reconhecer uma herança maldita de apagamento histórico que precisa ser refeito. Ou se faz isso, ou a gente continuará reproduzindo mais do mesmo na política e perdendo na política. O conservadorismo não é agora, o conservadorismo é sempre. No caso da América Latina e o Caribe, desde a invasão colonial tem conservadorismo. Ou vocês acham que a tortura na América Latina e o Caribe começa na ditadura do século XX? Tortura na América Latina e o Caribe começa com a invasão colonial. Aí, as técnicas mais sofisticadas de tortura e genocídio. A ditadura foi até pequena em comparação a 500 anos de etnocídio, genocídio, memoricídio. Então, o primeiro desafio é reconhecer que mesmo nós que somos progressistas, a gente continua numa estabilidade de perguntas que não chegam onde tem que chegar. Reconhecer que a gente precisa enfrentar os desafios de forma coletiva, de voltar a fazer perguntas e de não ter respostas prontas. Não tenho hipóteses. Que hipótese? Que hipótese? Não tenho hipóteses, tenho perguntas. Transformar as hipóteses em perguntas. Para voltar a perguntar,
Nós somos um povo que foi reprimido na fala, reprimido no corpo, reprimido na dança, reprimido nas expressões. Toda repressão é uma expropriação. Portanto, se há machismo, a repressão sobre o corpo feminino e a condição feminina expropriou o feminino da sua condição de ser mais. Então, me parece que o primeiro desafio é o do recuperar as perguntas. Ele é cultural, político e social ao mesmo tempo, esse desafio. O segundo desafio é dar voz. Os nossos trabalhos precisam dar voz para permitir que nós reconheçamos outras histórias. Recuperar, escavar histórias, cavucar história. Ter interesse pelas pessoas. Ter interesse pelas histórias das pessoas. Sentar junto, ouvir mais. Toda vez que... né, entende que é a história é contrapelo? A gente entra no ônibus ou num transporte público, que aí em Portugal não sei como é, nunca fui. Mas a gente entra no ônibus e cada um com o seu fone, a gente não tem relação social nenhuma. Pelo contrário, a gente odeia que vá alguém do nosso lado. Vai me atrapalhar na minha individualidade soberba. Imagina eu ir 4 horas conversando com alguém na viagem, que saco! Momento que eu tinha para ouvir meu Spotify, meus podcasts, tudo, agora eu tenho que ouvir a história dessa mulher que está do meu lado dizendo que está indo para o enterro de um filho, ou para o casamento de uma filha, ou para qualquer outra coisa que se abra como possibilidade. Só faz boas perguntas quem tem curiosidade pela vida, e ter curiosidade pela vida passa por estar junto de novo. Vou citar mais um livro. Paulinho, me ajuda, que eu estou ruim já fiz 50 anos, já estou, né? Mas o do Crere. O 4x7. Peraí. 24x7. Crere. 24x7. Peraí que eu vou achar ele aqui para falar direitinho o nome dele. Jonathan Crary, eu acho. Eu acho que é esse aí. Jonathan Crary, 24x7. Aí, ó, nada que a internet não resolva rápido, né? Mas o Crere, ele vai mostrar para nós como se produz ciência nos Estados Unidos a partir do sistema prisional, com testes sobre luminosidade a partir do tema do voo de uma ave específica, né? E do turno dessa ave, para comprovar cientificamente que nós não precisamos mais dormir 8 horas. Portanto, toda aquela ciência das luzes que dizia que 8 horas de descanso é o básico na história da relação da produção de mais-valia, agora pode ser 4 horas, pode ser 3 horas. E como é que ele faz isso? Aumentando o número de pessoas que, dentro do sistema prisional, passarão por testes de luminosidade de sons excessivos. Como atua o corpo humano quando tem muito som, numa sala fechada, e quando tem muita luz. E esse corpo aguenta quanto tempo vivo? Vejam, lembrando que o sistema prisional dos Estados Unidos é o maior do mundo e o do Brasil é o 3º maior do mundo. Portanto, exploração e superexploração andam juntos, né? O maior desafio político e cultural é recuperar os modos de produção originários como um passado muito presente, na minha opinião, em se tratando de terra. Por quê? Uma das coisas mais incríveis no caso da América Latina e do Caribe, que é o que eu estudo e vivencio, nós temos para agregar ao debate contemporâneo de um projeto popular, né, democrático, nacional, que seja, na disputa eleitoral, mas para além dela, é a agroecologia e a agrofloresta, cujo uso da terra não passa pela lógica dos recursos, mas passa pela lógica da ontologia. Se a gente pega a produção, o modo de produção Inca, Maia, Guarani, Tupi, a concepção de ciência e de tecnologia desses grupos persistiu ao longo de mais de 500 anos. Portanto, eles têm muito que nos ensinar sobre técnicas agrícolas, que são sempre técnicas políticas. E, por fim, o desafio econômico. O desafio econômico é
como criar uma outra possibilidade de sobrevivência tendo que vender força de trabalho. Como ter tempo para uma produção de um outro projeto quando na venda da força de trabalho se rouba muito mais tempo da gente. Estava aí o Tainã aqui com a gente trabalhando, né? E vários outros e outras. Então, o grande desafio é como é que a gente, numa sociedade do roubo do tempo, volta a criar espaços coletivos em que vale a pena estar junto fazendo as perguntas e procurando as respostas. Por que eu estou dizendo isso? Porque não é verdade que a gente não tenha tempo. É verdade que a gente vive numa sociedade do roubo do tempo. Mas como é que eu refuto a tese de que nós não temos tempo? As religiões evangélicas cresceram absurdamente nos últimos anos. E o que elas fazem é organizar os tempos, sejam livres ou não livres, do povo. Sábados, domingos, as noites do dia de semana, os templos evangélicos estão cheios. O que eles oferecem que nós não somos capazes de oferecer? A vida depois da morte? Sei lá quais são. Não sei. Não estou falando de religião. Tudo bem, Débora? Não estou falando de crenças nossas. Cada um tem as... Não é isso. Eu estou dizendo que quando há desejo, o relógio corre ao contrário. O problema é que a esquerda passou a ser referência de não desejo. Nós perdemos na batalha das ideias. E toda vez que a gente, para organizar células, precisa concorrer com o tempo da sobrevivência, as pessoas dizem não. Porque elas já têm outras coisas, elas realmente estão cansadas, elas estão exaustas. Ou a gente ressignifica isso, ou estamos fadadas e fadados a manter o conservadorismo em vento em polpa nos próximos anos e décadas. Penso que é isso, Manu. Acho que o maior desafio é a soberania alimentar. Soberania alimentar exige ter terra exige romper com latifúndio. Romper com latifúndio exige questionar o imperialismo. Portanto, a superexploração e a dependência. Então, tem que estudar muito, tem que dar muita voz a quem conseguiu sobreviver a todos esses anos de matança coletiva e tem que pensar nas próximas gerações, porque o que a gente vai produzir de beleza não vai ficar para a gente, vai ficar para quem continuará a luta. É isso, acho que eu pararia por aqui. Muitas palmas, professora. Que super aula. Que super aula. Acho que a gente tem aqui muitas referências bibliográficas para fazer todos esses estudos que a professora indicou. E muita coisa para pensar, né? Tudo que foi tão transversal, muitos assuntos surgindo a partir das concepções que a professora colocou. Espero muito, eu e meus colegas, esperamos com certeza conseguir em algum momento trazê-la futuramente, né, em carne e osso aqui para Portugal, para conversar conosco. Espero que esse dia seja em breve. Agradeço em nome do GEB, em nome do Programa Doutoral de Modernidades Comparadas, Literaturas, Artes e Culturas da Universidade do Minho. Agradeço muito também a todos que participaram. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Sigam o GEB nas redes sociais, no Instagram, principalmente, que a gente coloca lá sempre os seminários. Esse foi o 4º seminário do ciclo permanente, então a gente vai sempre colocando as informações por lá, pelo Insta. Sim, as pessoas que necessitarem certificado, enviem um e-mail para o GEB, solicitando que a gente envie de volta para vocês em breve o certificado. Tá bem? Acho que eu disse tudo. Não sei se algum colega do grupo quer dizer mais alguma coisa. Quero só fazer uma foto para registrar, pode ser? Ok. Então, vamos lá. Maravilha, gente. Awiri. Ok, muito obrigada, professora. Se puder ficar só um segundinho agora, no final, pode ser? Muito obrigada, gente. Eu queria saber onde vai ser o almoço, né? Aqui em Portugal. Onde nós vamos sair para almoçar. E dizer que eu estou à disposição de vocês, né? Sempre que precisarem e quiserem, estamos juntos, tá bom? Obrigada pelo delicioso dia. Valeu. Obrigada. Obrigada a todos.